lei. Ou seja, ele não pode... entrei agora, vou tirar. Não, Essa foi a mudança. não, Yuri. É uma coisa que agora A não Bolsa vira mais Família estava barganha. dentro do orçamento, um orçamento por lei. Mas não é mais Certo? barganha de tirar ou colocar. Não, Antes ele era. não era para ser mexido. E ele estava dentro do orçamento. Agora, não estava dentro do orçamento. Não tinha como pagar 400 isso. estava. Não tem como pagar 600. É. 600 não tinha. Não tinha. Da arrecadação Bom, tá futura. aí, quem A gente quiser não olhar, sabe enfim. também, né? Mas vamos lá. O que eu acho que a gente precisa discutir e ser o centro, né, da discussão, e que é importante, e isso eu defendo com unhas e dentes, é da gente ter a consciência, certo? De que a gente precisa ter a empatia, certo? Uhum. A compaixão de enxergar a nossa Humanidade. não é essa palavra que eu queria usar. Eu queria usar do que a gente tem, da nossa, eita, a palavra fugiu agora Usa aqui. a alma. Enfim, do nosso privilégio. Sim. Porque nós somos privilegiados pela cor, do nosso padrão social. Eu não me sinto, não. Mas não vamos discutir isso porque assim o racismo é algo inconcebível e a gente precisa não ser racista. Não ser racista é a gente ler. A gente lê sobre o que é racismo e a gente ser antirracista. Porque é uma desconstrução também. Porque eu fui criada em onde se fazia piada com negro. Piada eu não acho Né? mal. Não, assim, pelo piada amor no palco. de Deus. Não, Seja não. lá como Eu for. acho que a gente precisa ter essa consciência, Yuri. Negros gostam, às vezes, Hoje, você imagina bullying. Ninguém nem sabe dessa palavra, bullying. A gente Na minha época não existia A isso. gente adotou os Estados Unidos. Como era a gente chamava? A gente chamava era tá bulindo com a gente. Tá bulindo. Era tá bulindo. Fulano buliu comigo, mamãe. E mamãe ia lá na escola para defender. Esse bullying é meio complicado porque tem outra conotação. Bom, mas enfim. O que eu quero dizer a você é que a gente precisa ter consciência de classe. Saber que existe uma classe que precisa do Estado. Que ela precisa de ações na educação, na saúde, né? Educação, saúde e segurança alimentar. Isso, para mim, são os princípios básicos, certo? Então, eu ter essa consciência de que o Estado precisa estar presente para dar a essa pessoa, começa a entender que eu saio da minha ilha para ver a ilha de fora. Então, eu acho que Neto foi que me falou, Pedro, um beijo para você se você estiver assistindo. Ele me falou isso essa semana e eu sempre falava da bolha. Que a gente vive numa bolha. Nós que somos privilegiados, nós vivemos numa bolha. Todo mundo vive na sua né? bolha. Todo mundo tem E uma aí bolha. a gente precisa sair da bolha e entender. Claro, eu não quero que isso seja uma forma das pessoas se vitimarem. Ah, eu sou assim. Não, não é isso, Yuri. Mas eu dar a segurança de que essa pessoa vai ter educação, que essa pessoa vai ter saúde, que essa pessoa vai ter segurança alimentar. Para eu deixar essa pessoa em pé de igualdade. Yuri, nós somos colonizados. Nós somos um país colonizado. Tiraram todas as nossas riquezas daqui. E era um... Só que nesse ponto aí a gente tem que ver que era assim que funcionava. E não só tiraram, mas sim, mas só que se a gente olhar países que a gente vai fazer? A gente vai matar os portugueses? Não tô falando disso. Eu tô falando que existe uma geração aí. Você acha... Tem um documentário que, assim, ele é de arrepiar. Na realidade, é um documentário de gastronomia no Netflix, eu não me lembro, porque eu tenho TDAH, então eu sou péssima de... Acho que eu tenho isso também. Eu sou péssima de nome. Então, assim, e que aí, ainda hoje existe o trajeto onde os negros passavam para ir para as Américas. De barco, tu fala? A rota? De navio. É. E quando aquele... Nossa, chega a me dar vontade de chorar. Não tem como acabar, né? Tipo, muitas cidades foram construídas desse contexto e a cidade não pode acabar. É terrível. Até o ponto da gente ver. Yuri, é de você arrepiar. Tu fala, é terra ou mar? Mar. Terra. Você olhar aquela estrada e saber que as pessoas eram arrastadas das suas famílias para entrar num navio
e serem escravizadas. É uma dívida, Yuri, impagável. Então, se eu não tenho empatia, se eu não consigo saber de que isso causou no mundo, atravessou pelo mundo, toda essa dor, de olhar, eu vi uma foto, lendo sobre escravidão de um negro, Toma um gole d'água. e as costas dele só eram calos. Tudo de chicote. Rasgado, né? Yuri, essa dívida é impagável. Então, falar de racismo para mim hoje é uma coisa muito dura. E quando eu assisti esse filme na Netflix, esse documentário que era sobre alimentação, gastronomia na África, e ele como negro, ele é um chefe de cozinha negro, e ele fez esse caminho ainda existe. Esse caminho tá lá. Uhum. Há quantos anos ele tá lá? Eu entendo perfeitamente isso aí. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Então, são gerações e gerações. Então, se eu não tiver empatia com isso, Yuri, eu não sou humana. Eu não sou humana. Eu tô aqui pra quê? Eu concordo plenamente, mas eu acredito que o humor ele tem um papel muito importante na sociedade e que eu já vi diversas pessoas, ou na internet, ou em shows, ou mesmo pessoalmente amigos, que sabem diferenciar a piada dentro do contexto de piada e uma agressão. Porque quando a gente diz, ó, ninguém pode fazer piada sobre celular. Racismo não é piada. Não, Não é tolerável, Yuri. Não é tolerável. Não é, Yuri, não é o tolerável. ato de ser racista Yuri, não é tolerável. não é. Porque, Então, por exemplo, quem é que levavam os negros pra costa para serem revendidos e passados para os brancos? São os próprios negros. Nas guerras deles, eles guerreavam, subjugavam uma população e levavam eles para vender, ganhar dinheiro com aquilo. E outra coisa ainda mais importante, que a escravidão, ela não começou com negros especificamente. Ela ocorria na Grécia, ela ocorreu antes disso com qualquer pessoa. Era pelo seu status social, pela família que você nasceu. E era escravidão. na Índia ainda existe Pois é, isso. então, e já era escravidão antes de ser com Como é que é o negros. nome na Índia? É Tem as castas, as né? castras, né? E É. tem, enfim. Eu não sei se eles são Eu tratados sei, como porque escravos. isso. Não é como escravo, mas eu digo assim, mas tipo, de uma certa forma, é uma forma, né? Sim, claro. É você botar pra marginalidade, jogar lá pra trás. Isso. Então, E é assim, terrível. o que eu acho, sabe, Yuri, assim, eu como humana, como pessoa, como cristã, eu olho para cotas com muito respeito. O problema da cota é que ela vem no final. É isso que eu digo assim Certo, dela. mas ela é a forma mais imediata de rever essa situação. Você entende? Eu acho o auxílio mais, porque é na Não, hora. porque assim, É hoje, até que eu conserte toda uma estrutura escolar, que eu acredito que a gente só vai, eu vou repetir, que a gente só vai ter um país de futuro quando a gente tiver todas as uma crianças educação de qualidade. dentro da escola até o ensino fundamental. Ter a seguridade, e não é só seguridade alimentar, é também proteger essa criança dos abusos, Sim. né? De todo lado, né? De todo lado. Então, assim, eu vejo que a gente correu um risco muito grande também, a partir do. Existe um estudo também que, se você imaginar dos presidentes que estavam com armas nas mãos, Bolsonaro era junto com Venezuela, era junto com. Qual outros que estavam? Aquele da Ucrânia, da União Soviética. Porque, tipo, arma na mão, amigo, eu prefiro livro. Cara, é porque é uma. É aquela coisa. Essa definição aí, pra mim, ela é aquela coisa muito do que eu tava dizendo, de política. É olhar daqui pra cá e daqui pra cá e tem uma coisa no meio que ela poderia ser muito melhor aproveitada se fosse através do consenso. Por quê? Yuri, por que tu tá dizendo Eu isso? vou. Porque é o seguinte, isso aqui é o quê? Uma caneca. xícara, uma caneca, que eu posso tomar água, posso tomar café ou agredir alguém. Isso aqui, basicamente, é uma ferramenta que existe em diversas utilidades que eu posso dar a ela. Por exemplo, em diversos momentos a gente vê pessoas que simplesmente bem bêbado
passa um coisa e mata a pessoa na calçada. Ou seja, aquele carro